Neste vídeo a gente vai fazer a simulação do decodificador display de 7 segmentos, o 4511, aqui dentro do Proteus Isis. Bom, então vamos pegar aqui os componentes. O primeiro deles, a gente vai digitar aqui 4511, que é o próprio decodificador do display de 7 segmentos. Então, ele faz a conversão, ele recebe valores binários na entrada e converte para os 7 segmentos lá daquele display. Então 4511 vai ser o primeiro. Vou digitar aqui, ó, 7, o número 7, depois segue de segmentos. E a gente vai pegar aqui um display de 7 segmentos com catodo comum. Catodo comum é o que tem o negativo comum. Anodo comum tem o positivo comum. Nesse caso a gente vai pegar o de catodo comum, na cor vermelha, mas poderia ser outra cor também. 2 cliques já adiciona ali. Vou digitar res de resistor, pegar esse genérico, do 2 cliques também ativa. Pegar também botões. Botões provavelmente esteja aqui, caso a gente não lembre aqui as palavras-chave, tá dentro de switch relés. Que switch do inglês chaves. Aqui, ó, esse botão aqui é só dar 2 cliques. Esse da biblioteca ativa a gente consegue fazer a simulação. E resistores, bom, se precisar mais alguma coisa a gente pega aqui. Por enquanto vai ser só isso. Então o primeiro componente que vai ser o 4511. Vamos tirar essa palavra aqui, texto. Tem aqui, ó, outras propriedades, espaço, ok. Para assumir ali. Então o Proteus, por padrão, ele sempre deixa as entradas do lado esquerdo e as saídas do lado direito. Isso não necessariamente vai representar a ligação real. A maioria dos casos não representa, é só para facilitar. E outra coisa que o Proteus também omite são os pinos de alimentação. Então sempre lá os 2 pinos de alimentação, ele sempre vai estar omitindo, mas a gente precisa fazer ligação na prática para poder funcionar, inclusive lá no Tinkercad, se não ligar não funciona. Bom, então aqui do A ao D vão ser os números binários que a gente vai estar injetando, os valores, 0 ou 5 volts, e ele vai ter que apresentar nessas saídas aqui, do lado direito. Então vamos pegar aqui o display de 7 segmentos. Como ele é, no caso aqui, o display de 7 segmentos possui aqui, 7 LEDs. E como ele é catodo comum, então o negativo desses LEDs aí estão todos interligados. Então a gente vai fazer ligação. Como a gente vai utilizar uma fonte de 5 volts, para não queimar aqui os LEDs dentro do display de 7 segmentos, a gente vai ter que utilizar resistores para limitar a corrente. Normalmente a gente coloca resistores de 330 ohms, 220 ohms, para que não ultrapasse os 20 mA lá de corrente, para não vir a queimar o diodo. Então aqui outras propriedades vou dar espaço, e onde está escrito resistência, 330 ohms, só digitar 330 ou 330R que ele aceita. Agora eu vou vir aqui, selecionar, clico com o botão direito, Block Copy. Ele copia esse bloco e eu vou colocando ali. Vai ficar um em cima do outro, mas é só para facilitar aqui mesmo nossa vida. Bom, agora basta ir fazendo as ligações. Depois que a gente faz um primeiro, aqui com o botão esquerdo, se eu quiser o mesmo padrão de linha, basta eu vir aqui e dar 2 cliques. Vou dando 2 cliques, ele vai seguindo esse padrão. 2 cliques com o botão esquerdo. Caso eu queira excluir, eu posso dar 2 cliques com o botão direito, que ele exclui também. Então ligar aqui novamente. Todos os resistores de 330, eu vou ligar então esse primeiro. Vou dando 2 cliques com o botão esquerdo. No caso, esse display precisa aqui do GND do ground, o 0 volts. Então a gente vai vir aqui do lado esquerdo, tem aqui, ó, Terminals Mode. Vamos selecionar aqui o ground mesmo. Ground e
Pronto. Então a saída já está ligada. Esqueci de comentar, mas está aqui que é A, B, C, D, E, F, G. Então são os 7 segmentos do display. Se a gente vier aqui com o mouse e passar por cima aqui da entrada, ele vai mostrando aqui embaixo, nessa parte aqui, ele vai mostrando quais são os terminais. Então o primeiro já está ali, ó, name A, number, não tem nenhum ali e tal, mas name A, name B, name C e assim por diante. Então ele já está seguindo na ordem aí, porque na ligação real a gente tem que verificar lá os elementos do diodo, né? Normalmente é A, B, C, D, E, F e G do meio. E agora do lado esquerdo a gente vai colocar aqui uma fonte 5 volts e botões. Mas a gente precisa também ter aqueles resistores, nesse caso de pull down. Esses resistores vão pull, né, do inglês é puxar, down é para baixo. Então eles sempre vão puxar para baixo, ou seja, puxar para 0 volts. E a gente já vê aqui, vamos ligar aqui. Vamos pegar os botões, colocar um botão aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. E vamos colocar mais 3 botões, porque tem o pino 3, 4, 5 os pinos aqui, que a gente também vai ter que ter um esquema de ligação para poder funcionar certinho. Então a gente vai ligar esse daqui é o bit menos significativo, né? Vai ligar esse outro e esse daqui. Então a gente vai apertando os botões e vai simular os valores aí. A gente tem que pegar uma fonte. A fonte aqui do lado esquerdo tem que Generator Mode. E a gente vai pegar essa fonte DC. Vai colocar uma fonte aqui, dá 2 cliques. E vamos colocar aqui, ó, 5 volts. Alterar aqui para 5 volts. E vamos fazer a ligação de todos os botões. Então esse com esse, como aqui é igual, só ir dando 2 cliques, ele vai fazendo os nós ali de ligação. Então vamos ligar esse botão aqui no Lamp Test LT. Repare que tem uma bolinha aqui, essa bolinha dizendo que ele é ativado em 0, não ativado em 5 volts, é o contrário. Tem esse blink, no caso ali para apagar tudo, né? O lamp test faz acender todos os LEDs, o blink ali no caso faz apagar todos os LEDs, e tem esse outro aqui, LE Let Enable, se a gente quiser travar ali o valor, e STB é o funcionamento padrão dele. Bom, então a gente já está com 5 volts, a princípio já iria funcionar, mas o que é comum com circuitos digitais, né? Não só comum como obrigatório, a gente precisa utilizar resistores de pull up ou pull down. Por que a gente utiliza? Porque aqui na entrada do A, B, C, D, enquanto a gente está pressionando o botão, vai chegar a 5 volts. Porém, na hora que a gente solta, não necessariamente vai ter 0 volt. Pode ser que fique algum resquício, ou mesmo como esses pinos não estão ligados em nada, eles funcionam daí como antenas. E daí pode pegar ruídos aí do meio ambiente, né? De onde eles estiverem ali. Do ambiente que eles... Meio ambiente não, do ambiente onde eles estiverem aqui. Então nesse caso, a gente vai pegar aqui os resistores. Aperto mais para ir girando eles. O valor de 10K é um valor que é comum para a gente utilizar para resistores 10, no caso aqui resistores de pull up ou pull down. Então a gente vai utilizar esses valores aqui de 10K, vou dar 2 cliques só para apagar aquela palavra texto. Então a gente vai colocar para todas essas chaves, a gente vai colocar resistores aqui de pull down. Por que pull down? Porque eles vão estar ligados no negativo. Todos os circuitos digitais, no caso inclusive microcontroladores, vocês vão ter que fazer esse procedimento, isso é padrão. Se vocês não colocarem esses resistores aí, muito provavelmente vai acionar algumas entradas aí sozinho, mesmo que você não faça nada.
Então sempre você tem que definir ou pull down 0 volt ou pull up 5 volts. Inclusive com Arduino e outros controladores, microcontroladores. Tem muitos deles têm resistores de pull up integrado dentro do próprio microcontrolador, como é o caso do Arduino. No caso aqui, então, eu vou selecionar, deixa eu puxar um pouco para cima aqui, pegar 4 resistores, selecionei, block copy, eu consigo desse jeito colocar um do lado do outro, lembrando, né, tá meio bagunçado aqui, mas é de 10K. Então eu vou ligar um para cada, ligar nesse primeiro, nesse outro, nessa outra entrada aqui. Vamos pegar mais um GND e colocar aqui. Esses vários GNDs que a gente tem aqui tudo é o mesmo ponto, tá? Tudo é o negativo. Mas a gente faz isso para não ter necessidade de vir aqui e ligar aqui embaixo. Então no esquemático é comum a gente liga tudo aqui em cima mesmo, né? Vai colocando um GND, vai criando vários GNDs. Mas a gente sabe que na prática isso daí é um circuito só. Então todos aqui estão no negativo. O que vai acontecer? A gente ligou o circuito, assim que ligar, através dos resistores, eles já vão estar conduzindo aqui no caso o 0 volt. E quando a gente apertar o botão, vai chegar aos 5 volts. Quando a gente soltar o botão, antes era indefinido, não sabia qual que seria a tensão. Agora quando a gente solta o botão, ele vem aqui e ativa o GND, entra aqui, né, pelos resistores. Se não tivesse esses resistores aqui, a gente ia fechar um curto. Se ligasse direto um fio, porque ia ter mais com menos direto, ia fechar um curto e poderia vir a danificar aí, no caso, os CIs, né, já que eles são componentes sensíveis aí. Então a gente utiliza esse de 10K. Esse valor, eu estava pesquisando, 10K normalmente é utilizado por causa que a impedância, ou seja, a resistência interna aqui dos chips do circuito integrados, muitas delas aí é em torno de 100 kΩ, no caso, e valores até maiores. E daí a gente coloca em torno de 10% da entrada. Então 10K seria 10% aí de 100K. Vamos colocar mais resistores aqui de pull down. Deixa eu tentar selecionar somente um. Eu vou colocar aqui block copy. E daí eu excluo um ali. Então eu excluí esse. Mas, opa. Pode ser esse daqui mesmo. Vamos colocar mais um GND. Liga aqui e aqui tem que estar tudo em comum. E vamos forçar todos aqui também estarem em 0. Depois a gente verifica ali. Pronto, já está feita a nossa ligação. Agora é só a gente fazer a simulação e ver se vai funcionar. Vamos dar um play aqui embaixo do lado esquerdo. Repare que está tudo em azul aqui do lado esquerdo, ou seja, está em 0. Do lado direito ele está em vermelho, está em 5 volts. Por que está acontecendo isso daí? Vamos verificar aqui. Tem os 4 primeiros que são referentes aos números ali. Daqui a pouco a gente faz um teste. Mas antes disso a gente tem que verificar algumas coisas aqui. Para poder funcionar esse decodificador, o pino 3, o lamp test, o LT, ele tem que estar, se ele tiver, no caso, em 0, ele vai estar acionado o lamp test. Então deixa eu ativar esse daqui só para mostrar ali. Se clicar nessa bolinha aqui, ele mantém o botão pressionado. Então nesse caso aqui, o lamp test eu vou deixar em 0. Vou deixar esse daqui também em 0. Deixar tudo em 0 aqui. Do jeito que está aqui, então no pino 3, o LT ele está em 1, já que ele está vermelho ali. Quando a gente solta o botão, ele volta para 0. Então quando ele está ativo ali, quando ele está em 0, ele está ativado, é o contrário, né? Então esse lamp test vai forçar todos os LEDs aqui do display de 7 segmentos a ativar. Então quando a gente aperta ou solta, ele ativa todo mundo. É justamente para a gente fazer um teste, mas eu vou desativar ele, mantendo pressionado.
Se apertar o do pino 4 aqui, que é o blink, conforme a gente coloca aqui, apaga tudo. Porque ele faz apagar ali, né? Ele é ao contrário do pino 3. Então ele é ativado em 0. Então quando o botão não está pressionado, está chegando a 0 volts. Então ele está ativado, mas a gente não quer. E esse último aqui, que é o Let Enable, a gente vai ver aqui o funcionamento. Vamos deixar ele por enquanto no caso, vamos deixar ele em 0, que está ativado. E em 1 LE ali, ele vai estar ativando o Let Enable. O Let Enable é uma memória. Vamos fazer o teste aqui, a gente já verifica ali. Inserindo aqui o bit 0001, de baixo para cima, desses 4 botões, ele converte o binário para decimal. Se eu apertar esse outro 2 aqui, 2. Se apertar esses dois aqui é o número 3. Se apertar esse daqui, fica 0100, é o número 4. Se apertar o 4 com mais 1, vai dar o 5. O 4 com mais 2, o 6. O 4 com mais 2 com mais 1 dá o 7. Se apertar somente o primeiro, dá o 8. O último dá o 9. E por fim, se a gente for colocar o 10, 11, 12, 13, 14 e 15, ele vai apagar. Então esse tipo de decodificador 4511, ele apaga aqui todos os LEDs aqui. Esse é o funcionamento dele padrão. Tem outros aí que aparecem algumas letras, mas nesse caso aqui não. Bom, então aqui funciona normal, de 0 a 9. O que vai acontecer agora, eu tinha comentado aqui do pino 5, o Let Enable. Então vamos deixar, por exemplo, o número 3. Se a gente vier aqui embaixo no pino 5 e ativar o Let Enable, ele vai bloquear, vai congelar esse número. Então esse Let é como se fosse uma memória. Daí, por mais que a gente tente alterar aqui, ele não vai alterar. Então, para que funcione normalmente, o nosso Let Enable aqui ele tem que estar em 0. Então em 0 aqui, onde está ali o barrado ali, o STB, ele vai funcionar no modo ali padrão dele mesmo. Bom, então essa daqui é a simulação do nosso decodificador 4511, utilizando o display de 7 segmentos. A gente já está vendo isso daqui porque quando a gente for estudar lá os contadores, a gente vai usar bastante esse tipo de decodificador. Então a gente vai ter contadores que vão estar gerando esses números de 0 a 9, por exemplo, de forma automática. Conforme então eles forem recebendo um pulso lá de clock, eles vão atualizando e vão contando 0, 1, 2, 3, 4. E então aqui vai ser o comecinho já lá do relógio aí, que é a proposta que a gente quer fazer aí a simulação. Tá bom? Então a gente finaliza e a gente vai fazer essa montagem também lá no Tinkercad para ver como fica. Mas é basicamente desse jeito aqui. Tá bom? Até mais.